Bom, estamos de volta com os desafios de um Brasil em reforma que coloca o pagamento do déficit das contas públicas na fatura da população menos favorecida. Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Estão participando aqui conosco o professor Eduardo Fagnani, do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e coordenador da Rede Plataforma Política Social. E a Patrícia Pellatieri, coordenadora de Pesquisas e Tecnologia do DIEESE. As engrenagens do poder que estão aprovando essas reformas a cada dia deixam as vísceras mais expostas. Com delações, investigações ou especulações, o que é possível esperar para um cenário político-econômico em curto prazo e médio prazo? O que dá para a gente esperar nesse momento? A gente tem o governo numa situação de crise, cercado por denúncias, o parlamento numa situação também desconfortável. Quer dizer, a gente teve a saída do Eduardo Cunha, uma quase saída do Renan, uma ameaça o tempo inteiro a essa situação, tendo que ter a intervenção do STF. O que é que está acontecendo e por onde que a gente pode perceber como horizonte para essas reformas que eles estão querendo fazer? Não tenho a menor ideia, porque foi aquilo que eu te falei no começo, quer dizer, quando você tem democracia, as regras estão estabelecidas, os prazos estão definidos, os poderes estão instituídos, os três poderes funcionam e que tem que... Quando você quebra a democracia, não tem mais regra, tá claro? Então, é o que nós estamos vivendo hoje. Tá certo? Você dizer hoje que os três poderes funcionam com harmonia é uma piada, tá certo? O que vai acontecer para frente num cenário desse, não tenho a menor ideia, tá certo? Mas a cada dia que passa, a cada notícia que eu vejo, eu fico cada vez mais preocupado. Não sei o que vai acontecer, tá claro? Infelizmente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não consigo perceber um cenário minimamente, alguma luz em algum momento. Eu não consigo ver, sinceramente. Mas, tá professor, claro? você não acha que, por exemplo, tem uma lógica na bagunça toda que está instaurada? Parece que há uma lógica, né? Quer dizer, é o seguinte, vale tudo para que se aprovem as medidas. Não, bom, do ponto de vista do que vai acontecer, é isso que eu falei para você. Quer dizer, aí o que eu disse para você é o seguinte, olha, se vocês estão achando que 2016 foi ruim, esperem 2017, tá certo? Porque muitas das coisas, das maldades que deveriam ser feitas, não foram por causa das eleições de prefeitos. Tá certo? A PEC só foi depois da coisa dos prefeitos. Eu já estava circulando, mas a reforma da Previdência só depois do prefeito. A reforma da Agora, o que é 2017? 2017 é a grande oportunidade. Tá certo? O que eu espero em 2017? Eu espero que eles façam a reforma trabalhista, que vai fazer um retrocesso enorme nos direitos trabalhistas, enorme. Né? Que comece a implantar a PEC do teto dos gastos. Tá certo? Que faça uma reforma tributária, tá certo? Que não vai mexer na questão da regressividade da justiça tributária, não. Eles vão simplesmente acabar com as fontes de financiamento de recursos, de financiamento da saúde, da educação, etc., que são vinculados pela Constituição, tá certo? Nós tivemos uma medida chamada... é um nome feio, chama desvinculação das receitas da União. A desvinculação das receitas da União tirava 20% dos recursos constitucionais para a saúde, etc. Agora passaram para 30%, tá certo? Então é isso. E a reforma da Previdência, que eu analiso essa questão há mais de 30 anos e o Sarney, quando o Sarney era presidente, em 1988, na última etapa da Constituinte, o Sarney foi para a rádio e televisão para dizer o seguinte: senhores constituintes, essa é a última chance, porque se vocês aprovarem esse capítulo da ordem social, com o SUS, com as previdências, etc., este país será ingovernável, tá certo?
a tese da ingovernabilidade. Né? No dia seguinte, Ulisses Guimarães subiu à tribuna, fez um discurso memorável, onde ele dizia: ingovernável a fome, ingovernável a doença inassistida, e por aí vai, tá claro? Mas essa tese da ingovernabilidade, ela continuou em 90, continuou, e agora é o momento, ela volta de novo, tá certo? E qual que é a mãe de todas as reformas? É a Previdência. Por quê? Porque é o maior gasto, em termos de 7% do PIB, tá certo? Então, como a Patrícia disse, sem a reforma da Previdência, a PEC não vai dar para cumprir. Ou você pode chegar numa situação assim, porque assim, o gasto que a Previdência vai aumentar? Vai, isso é inexorável, porque a população... E deve aumentar. Porque a população está ficando Isso é bom. velha, porque, por um fato bom, Isso, porque a expectativa é de vida aumenta, tá certo? No Brasil você vive 75 anos, na África você vive 50. O que você acha melhor do ponto de vista de bem-estar social? Na África ou no Brasil? No Brasil, por quê? Porque você teve algum avanço nesse período. Então, melhorou a expectativa de vida, as pessoas vão viver mais e o gasto da Previdência vai crescer com PEC ou sem PEC, pela dinâmica demográfica. Isso é inexorável e não é o fim do mundo, tá certo? Agora, se isso acontecer, e se eu só posso gastar 12% do PIB, daqui a 20 anos, eu vou gastar daqui a 20 anos 12% com a Previdência, porque os países que fizeram essa transição demográfica gastam 14%, 15%, 16%. Eles fizeram essa transição demográfica na década de 50 do ano passado, do século passado. E o gasto com Previdência dele passaram de 6 para 12, 13, 14. Então, nos próximos 30 anos, a Previdência vai sim, o gasto vai sim subir de 7,5 para 12, 13, 14, até 2060. Isso não é ruim, tá certo? Agora, se isso acontece no contexto da PEC, você pode chegar daqui a 10, 15, 20 anos, todo o gasto público vai para a Previdência. Então não sobra um centavo para a saúde, para a educação, para a cultura, para o trabalho, tá certo? Esse é o cenário. Então por isso eles querem fazer a reforma da Previdência. E querem fazer uma reforma da Previdência, Laura, que é superior às regras vigentes nos países mais ricos da Europa, tá certo? E querem implantar uma regra mais exigente que existe nos países da Europa, tá certo? Em termos de idade, em termos de contribuição, e querem fazer com que essa regra seja a mesma para todo mundo, tá certo? Como se a situação da mulher fosse a mesma do homem, como se a situação do rural fosse a mesma do urbano, como se a situação do Maranhão fosse a mesma de Santa Catarina. Tá certo? Então, o Brasil é um país estruturalmente heterogêneo. Isso é uma coisa histórica nossa. Nós somos heterogêneos em tudo. No mercado de trabalho, em gênero, tudo que você quiser. Tá certo? Então, como que eu faço num país que é estruturalmente heterogêneo, eu vou implantar regras únicas e semelhantes aos países desenvolvidos? Nós estamos fazendo um documento junto com o DIESE, junto com a Anfip, com vários pesquisadores. Isso vai ser lançado em janeiro. E a pergunta que a gente faz nesse documento é a seguinte: você acha justo que um trabalhador rural do Nordeste, que vive há mais de 5 anos numa seca das mais severas, né, da agricultura familiar, você acha justo que esse trabalhador seja submetido às mesmas regras que um trabalhador urbano da Dinamarca? Eu não acho justo, mas é essa a lógica da reforma. Patrícia, muitos telespectadores estão aqui nos perguntando qual é a saída nesse cenário. Porque é óbvio que as pessoas estão angustiadas. É uma mudança tão drástica essa que está se bolando e que está em vias de acontecer, que as pessoas estão se sentindo impotentes. Quer dizer, o que eu posso fazer? Como é que eu posso virar esse jogo? O que eu posso... Então, tem um pouco a ver com a pergunta que você já tinha feito
anteriormente para o Eduardo, eu acho que só tem uma saída, que é a mobilização. Então, é a mobilização popular, social, para além da mobilização dos trabalhadores, a mobilização da sociedade como um todo. O Congresso que está aí, embora muito conservador, reacionário, que tem votado coisas muito complicadas para a população de uma maneira geral, é sensível, porque tem interesse em continuar no poder, é sensível à pressão popular, porque ele precisa de voto. Então, não tenho dúvida que o jogo ainda está sendo jogado e que precisa muito mobilização. Mas para você para você fazer muita mobilização, você precisa entender o que está em jogo, entender o que está em risco, do que é que nós estamos falando. Então, a Constituição de 88, aquelas conquistas, elas foram fruto de muita luta, muita gente na rua, muita gente morreu, muita gente apanhou. Né? Então, barrar o que está sendo colocado hoje, que coloca tudo isso em risco, inclusive para gerações futuras. Você olha para os seus filhos e fala, que futuro tem esses jovens nesse país? Com todas essas flexibilizações, qual é a perspectiva de vida que ele tem? Ele está condenado a ter uma vida pior do que a minha, porque você olha para os seus filhos e sempre fala, eu quero que eles tenham melhor do que eu tive. Você olha hoje com a perspectiva que está aí, você fala, qual é o futuro? Então, entender o que está em jogo e se mobilizar faz diferença. Porque a pessoa fala, mas o que eu sozinho posso fazer? Você sozinho você não pode fazer, mas você tem que se mobilizar para fazer parte dessa disputa. Essa disputa ela tem que ser feita na rua. Ela tem que ser feita pressionando os deputados, os senadores, que são eles que votam. É pressionando mesmo, é mandando e-mail, é telefonando, é indo na casa dele quando ele está nas suas bases, entendeu? E é fazendo grandes mobilizações na rua. As centrais sindicais definiram uma unidade contra essa proposta de reforma que está aí. Então, a partir de fevereiro, vão começar a fazer grandes mobilizações de debates em todas as regiões do país, em todos os estados, no interior. Tem central que está se mobilizando para fazer rádio na periferia, para que as pessoas possam, de fato, entender tudo o que está em risco e se mobilizar. Se não tiver mobilização, de fato, nós teremos um atraso muito grande em todas as conquistas. Mas o jogo está ainda sendo jogado, porque, embora a PEC tenha sido aprovada e ela só poderá ser cumprida com outras reformas, se você barrar essas outras reformas, em algum momento você vai ter que rever aquilo que foi aprovado, que também não está fora do... Não é impossível ser feito. Quanta lei que não vira? Uhum. Quantas são as leis que não emplacam? Mas é uma emenda constitucional. Sim, é uma emenda constitucional. Você precisa de 2/3 do Congresso. Sim, eu não... É muito mais difícil você reverter. Mas se a realidade se impuser a impossibilidade de cumprir, ela vai ter que ser revista em algum momento. Mas para isso precisa de muita mobilização, né? Bom, então é muita luta. Concretamente o que nós estamos falando é o seguinte, quer dizer, tem um dinheiro que existe uma falta de dinheiro, entre aspas. Não vai dar para pegar e continuar agradando os banqueiros e arcando com os custos sociais, tal como a Constituição de 88 prevê. O que vocês estão falando é o seguinte, que na verdade teria que repactuar essa coisa. Quer dizer, os banqueiros iriam ter que ganhar menos e a taxa de juros teria que ser menor, é isso? Olha... Porque o dinheiro é finito, né? Acho que as pessoas entendem isso. Primeiro, como eu disse, que o diagnóstico da PEC, da própria reforma, ele é equivocado, porque o problema fiscal, tá certo? Ele tem a ver primeiro com a recessão. Quer dizer, quando a economia cai, as receitas, as pessoas deixam de pagar imposto, então a receita cai mais do que
o corte de despesa. Você pode cortar, que a receita vai cair mais. Claro. Tá certo? E o contrário acontece. Quando a economia está crescendo, as receitas crescem mais do que o gasto, tá certo? Então, veja o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, e isso que me preocupa aí como economista, não quanto coisa mais geral, é que não há nenhum movimento do governo no sentido de quê? De ter medidas que façam com que a economia cresça. Tá certo? Quando no mundo todo hoje, eu digo no mundo, quando eu digo no mundo, eu estou falando do FMI, do Banco Mundial, ao CDE. No mundo liberal. O CDE lançou a semana passada um relatório onde ela diz o seguinte, olha, nós apoiamos essas políticas de austeridade que estão sendo feitas aqui no Brasil, apoiamos, desde 2008 nós apoiamos, só que agora nós não apoiamos mais. Acho que agora tem que ser feita uma coisa keynesiana de estímulo do investimento, que é o único jeito que você vai sair. Isso que está falando é o CDE. Tá certo? Então, veja, o que deveria estar sendo feito? Medidas que incentivam o investimento para que ative a economia, para que a coisa vá, tá certo? A economia não é uma casa. Isso. A casa eu estou ganhando menos do que eu estou recebendo, então eu tenho que cortar. Não, a economia é assim, se você gastar mais hoje e esse gasto se reverter em crescimento, daqui a 2, 3 anos eu vou arrecadar muito mais na forma de impostos, tá certo? Bom, o que acontece? Você não vê isso. Então, não vê. Peraí, professor. A equipe dos sonhos não está funcionando. A vida é dos dura. sonhos, a equipe financeira dos sonhos não está funcionando, não está dando resultado. O que nós estamos vendo aqui é que temos que investir para a economia crescer. Só para terminar essa questão, eu quero dizer o seguinte, se a economia não cresce, não é a Previdência que quebra. Isso. É o país que quebra. Exato. Os governos estaduais vão quebrar todos, já estão quebrando. Os governos municipais vão quebrar. Esse ponto é central, e você não vê nenhum movimento nesse sentido. A outra questão é a questão de que eu tenho que distribuir um pouco mais o ônus do ajuste, tá certo? Então, eu vou te dar só um exemplo, porque eu já falei muito sobre essa pergunta, mas eu queria dar só um exemplo. O secretário de Política Econômica, de Previdência, que está fazendo essa reforma, disse o seguinte, nós vamos fazer uma economia em 10 anos de 670 bilhões. Ele quer economizar em 10 anos 67 bilhões por ano. Eu gostaria de fazer uma sugestão, aproveito aqui a TVT, queria fazer uma sugestão ao secretário. Ele poderia fazer isso começando pelo seguinte, nós gastamos todo ano 500 bilhões de juros. O governo federal deixa de arrecadar todo ano 280 bilhões de desonerações. Ele dá incentivo fiscal para grupos econômicos que não precisam pagar. Então, soma 500 de juros, mais 280 de desoneração. Mais os devedores. Mais 400 milhões por ano de sonegação. Isso. E a sonegação, ela não só não é severamente contida, como os sonegadores ganham prêmios. Agora estão vendo um programa para refinanciamento, um refis fantástico. Então, se você somar só esses 3 itens, 500 de juros, 280 de desoneração e 400, isso dá mais ou menos 1 trilhão e 200. Se desse 1 trilhão e 200 ele conseguir reduzir 30%, 20%, ele vai conseguir uma economia todo ano de quase 300 bi, tá certo? Que é o quê? 5 vezes a economia que ele quer fazer com a Previdência, tá certo? Então, o debate é um debate feito intencionalmente para confundir, tá certo? Eu tenho dito isso, quer dizer, agora toda a ideia da pós-verdade, né? Você não precisa provar. Eu estou dizendo que é isso. Estão aqui os dados, minha fonte é o Banco Mundial. Não preciso. Eu invento uma verdade. Sem base científica nenhuma. E o debate econômico, o debate da Previdência, o debate da PEC no Brasil é pós-verdade. Não existe base científica. O sujeito diz e aquilo vira verdade. Por quê? Quem se beneficia daquelas medidas tem uma enorme capacidade de publicar, de divulgar e fazer com que aquilo vire verdade. Tá certo? Então, essa que é a questão. Eu vou te dizer uma coisa, para terminar.
Dizem que a Previdência é o maior gasto do... Eu vou te dizer uma coisa, em 2015, nós gastamos 502 bilhões com juros e 436 bilhões com Previdência. Isso. Pergunto para você, o que não cabe no orçamento? Uma política, 500 bilhões de juros que beneficiam algumas centenas de rentistas e pessoas, né? Ou uma política com a Previdência que ela beneficia diretamente 30 milhões de famílias. 30 milhões de famílias recebem ou a Previdência Rural ou a Previdência Urbana. Se eu colocar mais 2 pessoas nessa família, são 90 milhões de pessoas. Tá certo? Então nós gastamos 500 bilhões para algumas centenas, milhares de pessoas. E 436 para 90 milhões de pessoas. O que está errado? A reforma da Previdência? O que nós temos que fazer? A reforma da Previdência? Ou nós temos que rever as inconsistências do regime macroeconômico brasileiro, a inconsistência do regime fiscal brasileiro, tá certo? E a enorme transferência de renda que se faz nesse país para os ricos. Essa que é a questão. Muito bom. Bom, gente, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu queria agradecer imensamente os esclarecimentos do professor Eduardo, da Patrícia, e agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. A gente continua juntos nesse debate, continua juntos pela democracia e pelo Estado de Direito no Brasil. Obrigada, até a próxima, tchau.